Meus estimados alunos, pessoal do oitavo ano, quanto tempo? Bom, de antemão, vamos logo pegar o livro do oitavo ano de filosofia, né? Essa aula de filosofia nós faremos de novo o uso deste livro. E esse livro aqui, no caso, essa atividade que nós iremos fazer, será bem interessante porque vocês agora vão trazer ideias do que nós estudamos com a nossa vivência atual, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje. Então, faça uma leitura com calma, muita paciência nessa hora, como diz o ditado, porque vocês vão precisar usar esse intelecto que vocês têm, todos vocês são pessoas inteligentes, até demais. É só saber usar a favor, né? Deixar um pouquinho a preguiça de lado, porque eu já observei desde o ano passado, quando eu estive com vocês no sétimo ano, que vocês têm muita capacidade, uma inteligência bem aguçada. Falta só deixar a preguiça um pouquinho de lado. Mas vamos lá, vamos falar bem, vamos falar positivamente. Então, vocês vão para essa parte aqui que diz o nosso cotidiano, que vai da página 42 até a página 45, certo? Até aqui no final, onde vocês vão ter uma atividade simples. Porém, muito atenciosa, vocês vão precisar dar atenção mais do que dobrada para poder responder com calma e corretamente essa frase. Então, nesse capítulo 2, eu vou tentar fazer um resumozinho simples. Nesse capítulo 2, nós vimos um choque de ideias entre a razão do ser humano enquanto ser livre e a razão enquanto fé, enquanto religião do ser humano. Porque para alguns pensadores, a religião ela atrapalha o ser humano porque é como se fosse uma questão de trava, como se fosse uma fechadura, algo que impede, uma porta, né? Já nos estudos que nós fizemos tem a questão do livre-arbítrio, ou seja, o homem ele não está preso à única vontade divina, mas também ele tem a liberdade de escolha. E o que é o livre-arbítrio, que a gente já estudou tanto? O livre-arbítrio é o seu direito de escolha, sem que ninguém interrompa, sem que ninguém dê opinião. É uma liberdade de escolha. Ou seja, você escolhe o que você quer fazer, lógico, né? Tem a questão lógica, que você vai arcar com as consequências. Tipo, eu não vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Posso até fazer, mas se eu não pensar bem, eu vou, de certa maneira, me prejudicar no futuro. Então, nós temos esses dois choques. Mas e aí? Vamos entrar, peguem o livro e vão me acompanhando. Logo aqui na página 42 nós temos: nós somos livres para escolher? É uma pergunta. E aí, será que nós temos essa liberdade realmente de escolha? Será que nós não estamos presos pela sociedade, por situações sociais, pela religião, ou por ideais de grupos, pode ser até grupos políticos, grupos ideológicos, filosóficos e tudo mais. Será que nós temos liberdade de escolha? Será que nós somos livres para escolher? Porque às vezes a gente pergunta: o que é que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser médico. Por quê? Porque meu pai quer. Porque minha mãe quer. Então não é uma liberdade de escolha isso. Você está sendo coagido a escolher. Agora, se você disser: eu quero ser um geólogo, né? Eu estou dando aqui uma profissão que é bem distinta. Eu quero ser chefe de cozinha, eu quero estudar culinária. Ou seja, você diz: mas nossa região, não, mas é uma escolha minha. Ou seja, aí sim você teve uma liberdade definitiva, porque é uma escolha sua. Mesmo que seus pais não queiram, mas é uma escolha sua. Mas será se a gente está livre para escolher? Então, vocês vão fazer a leitura dessas páginas aqui. Nós temos como subtítulo aqui, somos responsáveis por nossas ações? Então, será que tudo que nós escolhemos, que nós agimos, será que nós somos responsáveis por isso? É aí onde você vai fazer a leitura e tentar compreender. E nós temos aqui 3 posições sobre o problema. Então, é uma das principais partes que eu vou pedir que vocês leiam com muita calma, certo? Como diz o ditado, muita calma nessa hora, porque é complexo ver essa partezinha aqui. Liberdade de escolha e determinismo moderado. É uma questão assim que eu tenho a liberdade de escolha, mas e aí? Será que eu tenho alguma moderação, alguém me atrapalha, alguém me complica? Ou será se eu aprender alguma coisa em casa e isso também me trava na hora de escolher? Então, leiam. Um problema aberto
é a questão das críticas e tudo mais sobre questão de escolha. Então, quer queira ou quer não, parece ser bobagem isso aqui que nós vamos estudar, mas se você tentar refletir, levar essa reflexão para dentro de si, você vai ver que esse texto aqui até lhe ajuda para futuras decisões que você vai ter, tanto na vida escolar, como na vida familiar e a vida social também. É bem importante. Então, tentem assimilar essas situações. Mas aí nós temos a questão lá na página 45. Na questão 1, ela diz o seguinte: explique a frase: se a vontade não for livre, não tem sentido considerar os indivíduos responsáveis por suas decisões. Então, vocês vão tentar explicar essa frase. Se a vontade não for livre, não tem sentido considerar os indivíduos responsáveis por suas decisões. É mais ou menos assim, se você for com dúvida, se a vontade ela não for livre, ou seja, eu tenho vontade de, vamos dizer, eu tenho vontade de viajar, mas alguém está me impedindo. Então, ou então alguém diz assim: ei, vai viajar. Não foi um desejo meu, não foi uma vontade minha, mas eu viajo. Mas e aí? Os indivíduos eles são responsáveis por suas decisões, ou seja, eu fui responsável por minha decisão? Ou então, tipo, alguém, quando era criança, queria ser advogado, mas aí por pressão dos pais, de alguns familiares, botou ele para ser médico. E quando ele terminou esse curso de medicina, ele realmente, como diz aqui no final, ele foi responsável pela sua decisão? Aí vocês vão tentar explicar. Então, questão 2. Explicite. Explicitar é a mesma situação que tem da questão 1. Você vai explicar, você vai demonstrar, né? Você vai dizer com suas palavras. Explicite a oposição entre livre-arbítrio e determinismo radical. Livre-arbítrio, já falei lá no comecinho da aula. Se você tiver dúvida, volta de novo, então na leitura aqui do texto você vai encontrar. Agora determinismo radical. Você, professor, eu fiquei com dúvida, porque na sala de aula tá simples, tá fácil, mas tem gente que às vezes está com a cabeça lá, não sei aonde, no celular, no computador, no joguinho, e passa desapercebido. Então vou dar uma ajudazinha. Tá fácil. Tá aqui, ó. Bem no comecinho da página 44. Então, tentem entender o que é a questão do determinismo radical e do livre-arbítrio, né? Você vai dizer o que é um e o que é outro. Qual a diferença entre esses dois. 3. Segundo o texto, as novas conquistas da ciência tornam o problema do livre-arbítrio mais complexo. Olha aí, ó, segundo o texto, que vocês vão ler aqui, as novas conquistas da ciência tornam o problema do livre-arbítrio mais complexo, ou seja, mais complicado. Eu tenho o livre-arbítrio, mas hoje nós temos tantas situações do avanço da ciência que vai de contra principalmente aos meus princípios e à minha religião. Mas e aí? Se eu tenho um livre-arbítrio e a ciência está trazendo tantas novidades tecnológicas e situações a mais que minha religião não permite, e aí? Onde é que eu entro? Não é? As conquistas tecnológicas podem nos libertar ou não? É a pergunta final. E aí? A tecnologia ela pode nos libertar ou não dessa questão do livre-arbítrio? É uma questão que você vai pensar, né? Um exemplo que eu posso dar é assim: nós temos aí as tecnologias que trazem a situação de que mexem na nossa saúde, né? Só que na nossa religião, nas nossas religiões, a maioria delas, ela trata o nosso corpo como um templo. Então, e aí, eu posso modificar ou não o meu corpo, né? Fazer cirurgias e tudo mais. Se na minha religião não autoriza, não permite, mas a tecnologia está aí. E aí, onde é que vai haver esse conflito de livre-arbítrio? Pense um pouquinho e resolva. E quarta e última, você acha que somos livres para fazer e escolher o que quisermos? Essa é bem pessoal, então vou deixar livre, certo? Agora, respondam com seriedade, viu, pessoal? Às vezes tem gente que gosta de brincar, certo? Principalmente esse 8º ano que gosta de brincar em situações que não merece brincadeira. Então, levem a sério, responda essa quarta questão, de maneira pessoal, mas sem brincadeira, certo? Então, bons estudos, boa leitura. Qualquer situação, nos comentários pode fazer perguntas. Até mais.